bom profissional, tá? O Marcos Rocha, ele tem sempre ele tem um bom conceito como jogador, como profissional. Um cara que se cuida, um cara que tem sempre muito cartaz com os treinadores que treinaram o Marcos Rocha, e foram vários treinadores que passaram aí pela carreira do Marcos Rocha. Acho que o Mano chegou a treinar o Marcos Rocha na pequena passagem pelo Palmeiras. É um jogador que foi muito bem na era do Palmeiras super vencedor. Antes foi muito bem no Atlético Mineiro. Ele faz parte daquele Atlético Mineiro do Ronaldinho, etc., campeão da Libertadores, e depois é contratado pelo Palmeiras. E com os laterais que o Grêmio tem, chega e joga, gente, tá? Ah, mas tem 36 anos, beleza. Talvez não fosse o lateral ideal, assim, dos sonhos, por conta da idade. Mas a gente tem que entender o contexto. E o contexto do Grêmio apresentou no último jogo o Camilo jogando como lateral direito. Ou seja, óbvio que de alguma forma acrescenta. Eu acho que o Marcos Rocha, ele representa uma possibilidade de solução para uma posição que é problema na temporada do Grêmio. Mas ele também sinaliza, e aí não é culpa do Marcos Rocha, eu tenho só um asterisco em relação a ele, depois eu falo, mas é culpa da direção, não é culpa do jogador, mas a contratação do Marcos Rocha nesse momento da temporada, depois que o Grêmio trouxe lá atrás o João Pedro, trouxe no começo da temporada o João Lucas, e teve também o Igor Serrote, foi vendido já faz um tempo, e agora é que veio o Marcos Rocha, sinaliza também muito do que é essa direção e de como gasta mal o dinheiro. Porque não é que não tenha dinheiro, gasta mal o dinheiro. Porque no começo da temporada gastou, e gastou bem com o João Lucas. Então, a vinda do Marcos Rocha agora é mais uma contratação que simboliza isso. De asterisco com relação a ele, é um cara muito vencedor, tem uma mentalidade muito boa, que vai agregar, tem experiência, tem também uma noção tática muito boa para ocupar os espaços como lateral. O único asterisco é a questão das lesões físicas que ele teve recentemente. Lesão na coxa, lesão na panturrilha. O Grêmio tem que ficar de olho nisso. Pode ser até porque não vinha jogando tanto, e aí quando jogava acabava estourando. É o único senão. Mas porque eu comparo ele ao Léo Moura. É o tipo de contratação estilo Léo Moura, tá? Tá velho? Tá. Tá desgastado? Tá. Mas sabe jogar. Sim. Se ele conseguir jogar, sim, esse é o problema. Se ele conseguir jogar, eu acho que agrega. O único asterisco é a questão física. Eu acho que o Guimarães, quando ele fala da questão de ser um bom profissional, ainda que, né, hoje em dia a gente está numa fase, né, às vezes que ser bom profissional é um diferencial, né? Principalmente que nem no ser mundo honesto, do futebol. Né? Tu tem que botar no teu currículo, eu sou honesto. Isso, é meio estranho, né, a gente falar sobre isso, mas é que o momento do Grêmio é de necessidade de liderança, de necessidade de experiência, de necessidade de um cara que seja ponta firme e que entre, por exemplo, no campo e não só faça o que o Mano pede, mas que olhe para o Mano e diga assim, aqui é comigo, deixa para mim, aqui eu seguro para ti, né? Então eu acho que esse elemento Marcos Rocha é o mais essencial do que estar em campo. Perfeito. O Grêmio está precisando de experiência também, né? Ele tem qualidade, é claro que não é um jogador para jogar quarta e domingo pela idade, extremamente natural. O Grêmio não joga mais quarta e domingo. Tem isso também. E o João Pedro está voltando. Eu acho que é um jogador que... O Kahneman está precisando de um cara assim, sabe? Três zagueiros domingo. Entende? Três zagueiros domingo. Vamos por mim. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu trazer o Sondinha. Não há problema algum, porque justamente vamos falar sobre isso. Eu sou o Chico Pinico, né? Sou mijado. Ai, meu... Ribeiro, eu vou te receitar, eu vou te indicar, melhor dizendo, a minha psicóloga. Por quê? Que me ajudou muito, inclusive. Cara, eu vou deixar ela louca, cara. É um prato cheio pra... Geralmente quem fala isso precisa muito. É o que mais precisa. O cara que fala, me dei alto pra psicóloga, é o que mais precisa. Pareça aqui, meu querido Sonda. Vamos falar sobre o jogo, mas mais especificamente sobre a situação de Mano Menezes, que está muito pressionado no cargo. Pois é, Bruno, porque muitas perguntas são feitas para nós, enfim, para outros colegas, se o Mano Menezes pode ser demitido diante de um resultado negativo em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. E sim, isso pode acontecer, mas depende muito da forma, Bruno, com que essa derrota aconteça, caso ela aconteça. Se o Mano Menezes
perder a partida, um resultado natural, enfim, 1-0, 2-1, 2-0, enfim, um jogo que o Grêmio ainda apresente alguma chance, aí o Mano é mantido no cargo. Agora, se o Grêmio levar uma goleada, levar um sacode do Atlético Mineiro, aí sim existe a possibilidade da demissão do treinador, embora não seja o desejo da direção no momento. Mas, claro, após a partida, a direção do Grêmio fará mais uma avaliação sobre o trabalho do treinador. E um dos pontos considerados, Bruno, para não querer a demissão do Mano nesse momento, é justamente o escasso mercado de treinadores. O Grêmio não estaria observando muitos nomes que aceitariam assumir o clube nesse momento e, por isso, a tendência de permanência do Mano, mesmo com derrota. Muito bom, Alexandre Ernest. Olha só, Mano Menezes, o prazo terminou, Guimarães. Ele sai em caso de derrota ou depende do tipo de derrota para que ele saia? Eu acho que essa segunda opção depende do tipo de derrota, né? Porém, se for, obviamente, igual ao que aconteceu contra o Sport, primeiro que não vai ser só 1-0, né? Há jogadores mais qualificados para definir um marcador mais elástico, no caso do Atlético Mineiro. Se for o jogo que teve contra o Sport, não tem como ficar, né? Eu acho que o jogo limite foi o jogo contra o Sport. Ali é o limite, ali eu não tenho mais como, ali eu não dá mais. Alguma coisa tinha que acontecer. Pois bem, não aconteceu nada. Rigorosamente nada. O Grêmio é o mesmo que vai entrar em campo amanhã, domingo, contra o Atlético Mineiro. Uma derrota comum é uma previsão, vamos lá, natural de um campeonato. Jogo contra o Atlético fora, é mais time que o Grêmio, se sabia desde o início que é mais time que o Grêmio, é natural. A questão é de que forma. Agora, se o Grêmio, daqui a pouco, arranjar um empate, competindo, jogando muito bem, é capaz até de acontecer de uma dessas coisas. Tu ganha um certo fôlego para reestruturar, tendo uma semana de intervalo entre uma partida e outra, o próximo jogo contra o Ceará no outro sábado, ou 2, entra na fase tradicional que Ribeiro Neto gosta muito, que é a fase do auto-engano, né? E isso pode acontecer pro Grêmio. E esse jogo ele é bem delicado, né? Porque, vamos aos cenários. O Grêmio perde e se coloca numa situação mais difícil ainda na tabela. A confiança que já está lá embaixo afunda mais. E é um time que possivelmente vai ter aí uma demissão de treinador no meio da temporada, lembrando sempre que o Mano é visto, e foi trazido por conta disso, como a bola de segurança da direção para que o Grêmio permaneça na Série A. Se no meio da temporada você rompe com isso, e eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, você vai atrás do quê? Se você já gastou a tua bola de segurança contratando o Mano antes. Quem é mais segurança, entendeu? Tem esse ponto. A segunda possibilidade é o Grêmio que vai lá e consegue competir contra o Galo. Mas aí a gente pensa, por que não fez contra o Sport? Qual que foi a grande diferença? Precisa sempre de uma reunião do Mano com os jogadores para que o time ele possa competir? Qual que foi a virada de chave? Por que não fez isso nos outros jogos? O jogo contra o Sport em casa, que o torcedor foi e apoiou muito, mesmo quando o time não respondeu. Esse jogo era mais tranquilo para o Grêmio de competir e de ganhar, ou até empatar, do que o jogo contra o Galo. Então, o time do Grêmio eu vejo que está numa posição até meio complicada, assim, porque tu pensando em desempenho, tá? Pensando em desempenho. Porque se você vai lá e joga muito contra o Galo, você pensa, por que não fez antes? Se você não joga nada contra o Galo, você fica, se afunda ainda mais. Michele, perfeita análise, mas tu esqueceu de um único detalhe. Empate. Que é a... eu por isso eu vou te dizer por quê. Vocês viram o Atlético Mineiro ontem contra o Godoy Cruz? Não vi esse jogo. O Atlético Mineiro estava jogando com a sua força máxima, todo ele, né? Ele tem uma vulnerabilidade defensiva terrível, tá? E o Atlético conseguiu a virada no finalzinho do jogo, vai poupar jogadores, tá? Porque o Atlético Mineiro também não está focado no Campeonato Brasileiro, tá? E o Atlético Mineiro tem seríssimos problemas com o Cuca também em desempenho, tá? O Renier estreou ontem, teve dificuldade, tá? Deu uma assistência no final pro gol do Hulk, beleza, tá? Esse é o jogo típico, o jogo ideal para o Grêmio armar uma boa retranca com 3 zagueiros. O Grêmio não perde para o Atlético. O Grêmio não perde para o Atlético, muito também
pela falta de foco do Atlético Mineiro. Pois é. É um jogo que o Grêmio precisa, pelo menos, não perder vai de perder, fato. Né? não vai perder. E eu vou te dizer, eu já queria que o Mano tivesse sido demitido depois do que aconteceu contra o Sport, mas já que ele ficou, Vai ficar. eu E não tem que vou ficar. torcer pro Grêmio perder pro Mano sair. O Grêmio tem Só que me ganhar faltava, o jogo, né? né? E Não, espero que a Mano vai torcida... ficar, o Grêmio não vai perder e todo mundo vai ser feliz. Tomara que o Grêmio ganhe o jogo para conseguir uma recuperação que é fundamental na tabela do Campeonato Brasileiro. Presta atenção aqui, ó. Marquespan. O recado importante da Marquespan. Porque